Glória a Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Os irmãos podem continuar sentados. Nós vamos hoje meditar na palavra de Deus, mais uma vez. Dando continuidade ao nosso estudo, nós vamos falar hoje sobre duas coisas que nós dificilmente caímos, dificilmente praticamos, que é o orgulho e a preguiça. Quase ninguém tem isso, né? Nós vamos falar sobre isso. Deus tem ministrado muito ao meu coração nessa série de batalhas, né? Nós temos descoberto muitos pecados que antes nós não tínhamos atinado, né? Por quê? Porque a gente cresceu ouvindo que pecado, a gente fala, tem até aquela musiquinha, né? Pecado, pecadinho, pecadão, né? E aí a gente começa a colocar, não, isso é pecado, isso não é pecado. E aí a gente começa a colocar pecado que não é pecado, né? Costumes. E o pecado mesmo que habita em nós não tratamos. Então, essa série ela está fazendo com que nós venhamos descobrir esses pecados aceitáveis. Sabe, pecado aceitável? Eu sou reclamona mesmo, eu sou assim mesmo. São aceitáveis. Então Deus está nos despertando para os pecados aceitáveis. Aqueles que não chamam muita atenção. Deus sabe de todas as coisas, né? Então, graças a Deus por isso, né? Um despertamento para nós. Eu gostaria de convidar a igreja para abrir as suas Bíblias. Podem permanecer sentados em Lucas. Nós vamos começar com Lucas capítulo 18. E em seguida nós vamos fazer uma oração. Nós vamos pedir para que o Senhor venha falar conosco ricamente, sabendo que é dele que vem o sustento, é dele que vem a interpretação, é dele que vem o seu coração voltado, né? Você sentar aí e deixar o seu coração se voltar para cá. Lucas capítulo 18. Vamos ler desde o versículo 9. Todos acharam? E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos. Para quem foi dita essa parábola? Para quem confiava em si mesmo. Para quem confiava em si mesmo. Então essa parábola serve para nós? Amém. Crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto eu possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado. Este quem? O publicano, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Deus, muito obrigada pela leitura da sua palavra. Obrigada porque o Senhor nos trouxe até aqui. Senhor, eu reconheço que eu não sou nada sem ti, não vai sair nada daqui, Senhor, pela minha própria sabedoria, mas o seu Espírito Santo eu convido, eu peço, eu imploro que seu Espírito Santo seja derramado não somente sobre mim, mas seja derramado sobre a igreja, para que possamos aprender, para que possamos nos alimentar, nos encher de ti, que saiamos daqui diferentes, meu Deus, no nome do Senhor Jesus, o nosso Senhor, que escreveu, que ditou estas palavras ao nosso coração. Amém. Aleluias. Aproveitando que vocês já estão com a mão na massa, nós vamos voltar para falar desses homens. Nós vamos ler em Tiago. Está muito alto, irmãos? Não? Tiago capítulo 4 e o versículo 6. Livro de Tiago, capítulo 4.
e o versículo 6. Diz assim: antes da maior graça. Vamos ler o 5 para ter sentido. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes da maior graça, ou seja, o Espírito dá a maior graça. Portanto diz: Deus resiste aos soberbos, aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. 1 Pedro capítulo 5 e o versículo 5. 1 Pedro capítulo 5 e o versículo 5. Diz assim: semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então aqui nós vamos falando aqui sobre o orgulho e as suas manifestações. Aqui já foi pregado sobre o orgulho, certo? Nós já falamos que o orgulho é a soberba, né? Que nós podemos nos engrandecer. Mas hoje nós vamos destacar alguns tipos de orgulhos que nós às vezes deixamos de falar, mas isso nos acomete, né? De alguma forma isso nos acomete. Antes de entrar na palavra aqui, tá gostoso o microfone, né? O som tá gostoso. Tá agradável, né? Tá gostoso. Eu tô me ouvindo bem aqui. Muito bom. É uma sensação boa, né? Vamos lá. Nós vamos falar hoje sobre a manifestação do autoapreço, sabe? De você. Hoje a gente escuta assim: você precisa ter autoestima alta, né? É isso que a gente escuta. Você precisa ter a autoestima alta, né? Você precisa se amar mais, né? Você precisa isso e aquilo, se amar mais. E assim vai, a gente vai crescendo com esse autoapreço, né? Com esse alto valor em tudo, em conceito, em tudo. E aí a gente acaba se orgulhando disso, né? Se orgulhando de tudo que a gente tem, e acaba sendo um orgulho ridículo. Nós vamos entender por quê. E existem vários tipos de orgulho. Hoje nós vamos falar sobre o orgulho do moralismo, o orgulho da doutrina correta, o orgulho das realizações e o orgulho do espírito independente. Nós vamos explicar tudo isso. Eu usei como recurso para preparar a palavra o livro Pecados Intocáveis. Se vocês quiserem depois pesquisar, um livro muito rico, que trata justamente de pecados que nós não falamos, né? Pecados intocáveis. Existem pessoas hoje com orgulho moral. Nós vamos começar com orgulho moral. E é justamente que nós lemos a história dos dois homens que foram ao templo para orar, né? Nós vemos ali o fariseu e o publicano. E o fariseu, ele sempre carregado de muita moral, de muita lei, né? Ele usa essa lei para se justificar, para se engrandecer. Então ele usa da moral, que é expressada como sentimento de superioridade em relação aos outros. E existem pessoas hoje, a ideia aqui não é explicar a parábola, mas sim só dar uma luz na parábola, né, sobre a diferença desses dois homens, que existem pessoas hoje muito parecidas com o fariseu em nosso meio. Quando eu digo em nosso meio, nós estamos falando em nosso meio como igreja, né? E também fora da igreja. Existem pessoas com orgulho moral dentro e fora da igreja. Fora da igreja nós podemos ver quem? Os políticos com orgulho moral, né? As autoridades com orgulho moral, área econômica, campeões de jogos com orgulho moral, disputas, todos eles têm algo em comum. Eles são donos de alguma verdade, né? São pessoas que não dá pra gente discutir, não dá pra gente conversar, porque eles são donos da verdade. Tanto dentro da igreja quanto na sociedade, nós entendemos o que é moralmente incorreto. Como o pastor Vanderlei citou aqui, existem algumas coisas que a gente já sabe que moralmente são incorretas, como por exemplo, o roubo, as drogas, o divórcio,
o homossexualismo, o aborto, a embriaguez. Nós aprendemos, nós crescemos aprendendo que essas coisas são moralmente incorretas e diante de Deus são pecaminosas, né? O fato é que muitas vezes nós não cometemos esses erros, né? Nós não cometemos, graças a Deus por isso. E aí o que a gente faz? Por não cometermos um adultério, por não cometermos um roubo, por não cometermos o uso de drogas, ou não nos envolvermos em embriaguez, em aborto, e dentre outras coisas pecaminosas, nós temos dentro de nós, nasce dentro de nós, um sentimento de superioridade. Um sentimento com que nós olhemos para essas pessoas que são assim, com um olhar de desprezo. Totalmente diferente do olhar que o pastor Vanderlei teve hoje. Não, você vai lá, você vai ser acolhido, ao mesmo tempo confrontado, mas é aberto, né? Em outras situações, não poderia nem conversar, não poderia nem olhar, como ele mesmo falou, passaria de largo, né? Tá vindo por aqui, eu passo por outro lado. Por quê? Porque eu sou crente, porque eu sou melhor, porque eu pratico a palavra, eu tomo santa ceia, eu devolvo o dízimo, eu jejuo, eu subo o monte, eu sou sensacional, eu estou nos cultos, eu estou à disposição, eu prego, eu louvo, eu toco, eu evangelizo. Percebe? E por eu me achar tão importante, e por eu me achar tão santo, e por eu me achar tão assim imprescindível, eu desrespeito, eu ofendo, eu menosprezo aqueles que não são iguais a mim. Dentro da igreja isso ocorre até entre irmãos. E aí nós cometemos o pecado do orgulho, do moralismo, porque nós nos sentimos mais perfeitos, nós nos sentimos mais dignos, melhores. Deus vai me abençoar, porque eu estou na casa do Senhor, eu estou em campanha, eu estou jejuando. Deus tem que me abençoar, Ele tem obrigação de me abençoar, porque eu estou dedicado à obra dele. Mas aquele lá não. Aquele lá, como que aquele lá foi abençoado? Aquele lá, ele sonega impostos, ele adultera, ele rouba. Isso no nosso coração. Nós pensamos isso. Como nenhum de nós escapa desse pecado, nós também não reconhecemos esse pecado do orgulho e da superioridade. E também por não reconhecermos, nós não confessamos. Muito difícil aqui nós dobrarmos o nosso joelho e pedirmos a Deus perdão pelo nosso pecado de nos acharmos mais perfeitos, mais dignos do que os demais. Deus espera de nós um comportamento que seja humilde, que reconheça que se não fosse a graça de Deus, olha aí, se não fosse a graça de Deus através do seu Filho Jesus, talvez nós poderíamos estar não iguais a eles, mas piores que eles. É aí que entra o ponto. Por que você... Então agora, retornando, por que você tem essa vontade de ir ao monte? Por que você tem essa vontade de jejuar? Por que você tem essa vontade de buscar a Deus? Isso vem de você? Isso vem de nós? O que a nossa carne quer? O oposto, totalmente o oposto. Mas, até mesmo a nossa vontade de buscar a Deus, até mesmo a nossa vontade de jejuar, a nossa vontade de estar aqui sentado, a nossa disposição em pregar, em ganhar almas que se rendem ao reino de Deus após ouvir a pregação, após ouvir o louvor, até mesmo essa vontade, quem dá é Deus. Então tudo vem dele, tudo, através do que? Da sua graça abundante,
Quem sabia discernir isso muito bem era Davi. Vamos confirmar? Salmos 51 e o versículo 5. Ele sabia discernir isso muito bem. Salmos 51, versículo 5, eu vou ler para não tomar tempo. Vou ler o versículo 4 para ter sentido. Contra ti somente pequei. Contra ti, Deus, eu somente pequei. E fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Outro exemplo que nós temos, eu não vou ler para não tomar tempo, são os exemplos de Neemias e Esdras. Quando o povo estava voltando da Babilônia e estavam com os maus costumes, quando eles dobravam os joelhos para orar, depois vocês confiram lá as orações deles, o que eles falavam? Eles se igualavam ao povo, à sociedade. Eles falavam assim: Senhor, nos perdoe. Mesmo que eles eram tementes a Deus, nos perdoe, a sociedade como um todo, nos perdoe, porque contra ti nós estamos pecando, nós estamos fazendo coisas horríveis. Neemias estava fazendo essas coisas? Não, mas ele se humilhou e ele se colocou em pé de igualdade com a sociedade. Ele falou, o povo... Ele não citou, mas assim, o povo estava roubando, o povo estava idolatrando, o povo estava adulterando, e eles colocaram os joelhos e falaram assim: Senhor, tenha piedade e misericórdia de nós, que temos pecado, que temos feito diante de Ti o que não é agradável. Olha para nós. Ele não orou assim: olha para eles, eles têm pecado, eles são idólatras. Não, eles se igualaram. Depois vocês leem lá, Esdras e Neemias, e eles passam ali um exemplo de humilhação, reconhecendo que o pecado da sociedade também era o pecado dele, também é dele. Estamos na mesma terra, respiramos o mesmo ar, precisamos do mesmo Deus. Esse é um excelente exercício para matar o orgulho. Você conseguir se igualar com a sociedade no momento da oração, no momento de clamar. Feito isso, nós vamos para o orgulho doutrinário. Então esse é o orgulho moralista. Deu para entender? O orgulho em que eu uso a moral para me engrandecer. Agora nós vamos para o orgulho doutrinário. Confesso a vocês que já sofri bastante lutando contra esse pecado. O orgulho doutrinário, o orgulho de crenças. Esse tipo de orgulho se dá quando a gente despreza um determinado irmão porque ele pensa ou acredita diferente de você. Então, você aprendeu uma coisa desde pequena, ou desde pequeno, e você vem com aquela crença. Daí quando você encontra alguém que pensa diferente, você se acha tão certo da sua verdade que você não quer ouvir o outro. Você quer falar: não, isso está errado, porque eu sempre aprendi assim. E aí despreza o que a Bíblia diz. Porque o que vai sobrar é o que a Bíblia diz, certo? Não é o que eu acho, o que você acha. Só que até a gente descobrir isso, a gente já ofendeu muita gente, desprezou muita gente. Então, o problema aqui não é ter opiniões diferentes, é sadio, porque já pensou o que aconteceria se todos nós pensássemos igual? Já pensou? Né? Se todos nós pensássemos igual, nós nos vestiríamos igual, enfim, não ia ter distinção, né? Todo mundo ia ter o mesmo gosto, não ia ter um espírito crítico. O espírito crítico é bom, né? Desde dosado. E aí, o problema não é ter opiniões, e sim emitir juízos, julgamentos, desprezar quem pensa diferente. Também se dá quando eu uso o meu conhecimento, não com humildade. Então, eu estudei e eu quero usar esse meu conhecimento para humilhar aquele irmão que ainda não está muito certo na fé.
E ao invés de o meu objetivo ser, vem se fortalecer, não. Olha como eu sei. Olha como eu sei. Eu estudei, fiz teologia, né? E aí Deus, poxa, você tem tudo para ser uma bênção, mas o seu orgulho doutrinário te quebra. O seu orgulho doutrinário te derruba. Vamos confirmar? Paulo teve esse problema. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 1. Depois vocês meditem nesse capítulo inteiro com calma. Eu vou ler só o versículo 1, que diz assim: ora, Paulo está escrevendo a carta. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. O que ele quis dizer aqui? O pessoal reclamando, né? Falando, Paulo, seguinte, o pessoal está comendo carne sacrificada aos ídolos lá, tá uma bagunça. Aí ele começa a carta falando assim: olha, sobre as coisas sacrificadas aos ídolos, todo mundo aqui tem conhecimento, todo mundo aqui sabe. Agora, o que a gente não pode deixar é que o conhecimento enche de tal forma que o amor saia correndo. Porque ele está falando aqui que o conhecimento não edifica dessa forma, sim o amor. O conhecimento, se ele não é usado de certinho, ao invés de você edificar o seu irmão, você derruba o seu irmão. Ele não volta mais. Ele não quer mais falar com você. Você o derruba da fé. Vamos citar alguns exemplos? Quem aqui já entrou numa discussão não sadia com testemunhas de Jeová? Não sadia. Porque você precisa sim explicar as suas ideias. Mas quem aqui já perdeu a paciência com os TJs, batendo na sua porta, explicando uma coisa que não está na Bíblia? Quem aqui já brigou porque acredita que o batismo é por aspersão e não por imersão e vice-versa? Então começa assim: você batizou como? Eu batizei em água corrente, porque é em água corrente que Jesus batizou. Não, mas eu batizei em piscina. O seu não vale. O seu não vale, tem que batizar de novo. Como que foi seu batismo? Meu batismo foi quando eu tinha 12 anos, mas aí eu me desviei. Não, você não era consciente, tem que batizar de novo. E assim vai. Você acredita no arrebatamento secreto da igreja? Eu não. Eu acredito que o arrebatamento vai ser para todo olho ver, não vai ser secreto. E aí começa. Você acredita em unção com óleo? Mas unção com óleo é só para os presbíteros darem. Não, mas na minha igreja todo mundo pega o vidrinho e unge. Não, mas é só presbítero, a Bíblia está falando, é presbítero e pastores. Não, mas na minha igreja até o membro que está sentado lá, ele pode subir no púlpito, pegar o vidrinho e é perfumado. Não, perfumado não, porque daí perde a seriedade. Olha isso. Na sua igreja bate palmas? Na minha não, bater palma é falta de reverência, tem que ficar quieto. Não, mas a Bíblia fala que a gente pode louvar a Deus com as palmas. Não, mas tem grupo de dança? Não, mas não pode. Está entendendo? Aí começa. Você acredita em predestinação? Que nós somos escolhidos? Você acredita em livre-arbítrio? Ou não? Deus determina. E o uso do véu? Por que na sua igreja não usa véu? Porque o cabelo é meu véu. Não, mas a Bíblia fala claramente ali. Então assim, não estou falando nem que lado é correto, nem que lado é errado. O que eu estou dizendo é que à luz da Bíblia, nós podemos chegar a um entendimento. Mas vocês concordam? Quem é crente aqui há muito tempo, nós vamos adquirindo amadurecimento com o tempo. Não é verdade? Quando a gente vem para a igreja, a gente vem com todos esses orgulhos aqui. Todos esses orgulhos vêm na nossa pele, porque a gente quer converter todo mundo à nossa maneira, né? A gente quer fazer todo mundo pensar do nosso jeito, e aí a gente ofende um monte de gente, mas a gente pensa que a gente está certo com Deus, tá tudo bem com a gente.
Deus quer que busquemos a sabedoria e o conhecimento através dos recursos que existem. Ele quer que o servo dele faça faculdade. Ele quer que o servo dele estude a palavra, se debruce na palavra, se dedique na palavra, coma a palavra. Ele quer. Mas o que ele não quer é que nós utilizemos esses recursos para depois humilhar aqueles que não tiveram esses recursos. Amém? Podemos defender os nossos argumentos sem ofender o outro irmão. É possível? É possível a gente defender a nossa ideia sem ofender? É possível. Se viu que vai esquentar, deixa para outro dia, deixa para outra hora. Sabe por quê? Cada um tem um encontro com Deus na luz, naquele dia, sabe assim? A pessoa pensou daquele jeito errado todo o tempo. Um dia ela está sentada em casa, resolve ler a Bíblia e a luz vem. A luz vem e fala: nossa, eu fiz errado todo esse tempo, já li esse versículo 300 vezes e isso nunca me atinou. E agora, isso para mim faz todo sentido. Só que você não pode pegar alguém que está caminhando devagarzinho e querer que essa pessoa entenda essas mesmas verdades. São claros. Precisa de pesquisa, precisa de ensinamento, de estudo. Eles não são claros como nós gostaríamos que fosse. Por isso que o divórcio dá uma briga. A pregação do divórcio, ela dá uma briga. Por quê? Porque ali no capítulo 19 de Mateus, nós não vamos falar sobre isso, obviamente, mas é só para dizer onde entra também o orgulho doutrinário. Ali em Mateus 19, o Senhor Jesus fala que o divórcio pode acontecer diante, daquelas situações, salvo se acontecer o adultério, impurezas, imoralidades, etc. O outro lado vai encontrar alguns versículos que dizem o seguinte: enquanto a primeira esposa viver, você não pode se casar novamente. E isso dá uma briga. Mas uma briga eu já presenciei. Brigas terríveis, de casais indo embora. Eu conheço um casal que é casado, morando junto, há mais de 40 anos. Porque eles não podem casar. Eles são fiéis a Deus. Nunca tiveram o prazer de tomar a Santa Ceia. 40 anos na igreja. Porque o entendimento está: enquanto cônjuge viver, eu não posso me casar. Eles construíram família, eles têm netos, vivem normalmente, mas na comunhão da igreja eles não participam porque eles não podem casar. E isso dá pano para manga. Então é um assunto que tem que estudar direitinho, ir com todos os seus argumentos, com calma. Já tentamos, muitos já tentaram falar, conscientizar, aconselhar, mas quando você está no ambiente que prega isso todos os dias, todas as horas, a sua consciência, ela fica, não é que a sua consciência te acusa, ela fica fragilizada. Quando você escuta, vou dar um exemplo muito absurdo aqui, tá bom? Quando vocês escutam aqui 365 dias do ano que é pecado tomar banho com sabonete, um exemplo, você não acredita de primeira, certo? Você não vai acreditar de primeira, mas aí subo eu, sobe o pastor Vanderlei, o Afonso, o pastor Afonso também falando. No segundo ano você já está olhando o sabonete mesmo sabendo que não é. Entendeu? Por quê? Aquilo vai na sua mente, inculcando. Isso é inculcar. Quando o Senhor fala inculque, mas não é isso, inculque a palavra na sua mente. Por que as pessoas falam lavagem cerebral? Porque é isso que acontece todos os dias. Você tem que vender sua casa, seu carro, para agradar a Deus. Casa, carro. Casa, carro. Passa ano entre ano, o cara fica assim, O cara vende televisão, vende a família. E ele sabe que está errado. Mas aconteceu uma lavagem ali. Não lê a Bíblia, só estuda
pessoas falam. Nós temos a Bíblia, nós podemos ler a Bíblia, nós temos a resposta na nossa mão. Então, esse é o orgulho doutrinário. Agora nós vamos no orgulho das realizações. Orgulho das realizações. Quando a gente reconhece, né, que tudo vem de Deus, Ele valoriza o nosso esforço, né? Ele nos abençoa quando nós entendemos que tudo que nós temos vem de Deus. E na verdade a Bíblia possui muitos incentivos para que nós, até motivacionais, para que nós trabalhemos duro, para que nós busquemos os nossos objetivos, quer seja no trabalho, quer seja na obra, quer seja na faculdade, na família. Ele fala, vá, construa a família. Enfim, até em 2 Timóteo ele diz assim, capítulo 2, versículo 15: procura apresentar-te aprovado diante de Deus. Para você se apresentar aprovado diante de Deus, quer dizer que você vai buscar o quê? Aprimoramento, não é? Buscar a Deus em perfeição, buscar a Deus em oração, em estudo, em obedecer à voz de Deus. Em Eclesiastes nós vemos um versículo que fala assim: tudo o que te vier à mão para fazer, faze bem e com todas as suas forças. E existem outros versículos aí para dizer para nós que Deus, Ele nos apoia. A única coisa que Deus não nos apoia é nos orgulhos dessas realizações. Então, muitos de nós já pensamos que todo o sucesso que nós obtivemos até aqui, eles foram merecidos. Esse é o orgulho das realizações. É quando nós pensamos que eu cheguei onde cheguei porque eu mereci isso, eu trabalhei para isso, eu fiquei horas acordada estudando para isso, eu fiquei horas trabalhando sobre isso, então é fato que o sucesso vem. Porém, nós nos esquecemos que quem nos dá essa garra, essa vontade de vencer, sabe? De progredir, sabe? De superar os limites, isso não vem de nós. Isso vem de Deus. Mas, Carol, os ímpios também têm? Sim, o sol nasce para os ímpios e para os justos. Deus não faz acepção de pessoas. Então, para com essa ideia de ficar se comparando. Falando, não, mas eu deveria estar lá. Eu deveria ser o chefe daquela empresa. Eu deveria ser o empreendedor. Eu deveria ser o pastor. Para com isso, porque Deus conhece todos nós, as nossas limitações, o que nós precisamos para agradá-lo. Cada um de nós recebemos algo nas nossas mãos para fazer, quer seja lá fora, quer seja aqui dentro. Saiba que tanto lá fora quanto aqui dentro é para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Se você é um bom trabalhador e seu chefe te chama para dar esse elogio, você sabe muito bem que quem te levanta de manhã é Deus. Sabe muito bem. Sabe muito bem que se não fosse Deus, você não suportaria as lutas do trabalho. Sabe muito bem que se você recebe uma promoção na igreja, não foi porque você nasceu perfeito. É porque Deus te visitou. Deus achou graça em ti. Qualquer situação em que usemos para nos gabar, o que é gabar? Nos encher, nos encher de nós mesmos, quer seja gabar de nós mesmos ou para alguém, ou de alguém da nossa família, que pode vir a despertar inveja nos outros, e eu não colocar Deus à frente, eu estou pecando e praticando orgulho nas realizações cotidianas. Em 2 Coríntios, eu vou ler rapidinho, porque eu não posso deixar de ler esse versículo aqui, maravilhoso. Diz assim, e é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Ou seja, a minha confiança em Deus, ela é dada por Cristo. Eu não tenho confiança em mim naturalmente. Não que sejamos capazes, olha Paulo falando, nós não somos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos,
mas a nossa capacidade vem de Deus. Paulo falando isso nos Coríntios. Não é simplesmente dizer assim: olha, o meu filho, ele passou em primeiro lugar. Mas por que será que seu filho passou em primeiro lugar? Quem deu a capacidade intelectual para ele passar em primeiro lugar? Meu marido ganhou uma promoção porque ele trabalha duro. Ele é um cara esforçado, trabalhador. Ele é de fato. Meu marido foi ungido ao pastor porque ele realmente é uma pessoa bastante consagrada a Deus. Então, como eu deveria falar? Eu tenho que reconhecer publicamente que pela graça de Deus, o meu filho passou em primeiro lugar. Pela graça de Deus, o meu marido foi ungido a pastor. Pela graça de Deus, o meu marido ganhou uma promoção. Eu estou dizendo aos ímpios que é pela graça, tá, gente? Não precisa invejar, não. É a graça pura que está aqui. Amém? Não, pode ser misericórdia também? Misericórdia também, pela misericórdia de Deus. E aí, por último, nós temos o pecado dos elogios. Quem aqui gosta de receber elogios? Muito, né? Não é bom? É muito bom. O meu avô, ele dizia assim: Carol, existem irmãos que não podem ser elogiados. Quando ele falou isso para mim, eu não entendi de pronto, assim, eu não entendi de pronto. Depois, a gente conversando mais, porque meu avô lia muito a Bíblia, apesar de ter pouco estudo, e ele falava assim: o elogio para alguns irmãos, ao invés de você levantá-lo, você destrói. Porque esse irmão, ele se enche tanto dele na hora que você vai elogiá-lo, e aí pronto, ele acabou ali, ele morre. Ele morre. E olha só, foi Deus quem nos deu as habilidades. Nós nascemos com elas, Deus aperfeiçoou essas habilidades. E junto com elas, nós nascemos com a necessidade de ouvir elogios. Exemplo, quando a gente era pequeno, né? Quando ele faz aquilo lá, filho, faz. Muito bem! Não é gostoso? A gente cresceu assim, né? Come tudo, come muito bem. Aí tem uma hora que a criança até fala assim: olha o que eu sei fazer, né? Você fala: nossa, que legal! Elogios. Ele vai crescendo achando que isso é assim mesmo. Elogios para sempre. Chega na escola, a professora fala: hoje você vai ganhar uma estrelinha, né, Elisa? Porque você fez toda a lição. É um elogio. Que letra bonita! E aquilo, então isso pode te fazer ser melhor, como também pode fazer com que você despreze os outros, pode achar que você é a última bolacha do pacote, que sem você ninguém vive, que sem você a igreja fecha, que sem você o pastor se descabela. E aí? Você é um popstar, gosta? E a gente aprendeu assim, né? Todo bem que fazemos, dentro ou fora da igreja, no trabalho, isso aqui dói, tá, irmãos? Não é mais que a nossa obrigação. Vamos ler? Lucas, para vocês não falarem que fui eu que falei, tá bom? Lucas 17. É duro ouvir isso, né? Mas é bom também. Muito bom para a nossa alma ouvir essas coisas. Lucas 17, versículo 10. Vou ler, tá? Para não tomar muito tempo. Assim também vós, quando fizerdes tudo que vos for mandado, tudo, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que deveríamos fazer. Então é nossa obrigação. Fim. Como agora, tá, Carol? Eu entendo isso, então tá. Então agora vem o confronto da palavra. Se você consegue sair daqui depois de uma tarefa executada, o pastor te deu uma missão, tá? Você fez essa tarefa com louvor, porém zero elogio, zero reconhecimento. Como que você sai daqui?
está conhecimento, sai frustrado, desanimado, abatido. Abatido. Se você estiver praticando o pecado do elogio aqui, o orgulho de querer ser elogiado. Mas, conhecendo essa palavra aqui agora, você vai pedir cura para Deus. Por quê? É duro não ser reconhecido, sim, mas é maravilhoso ser reconhecido por Deus. Ele que te vê em secreto te abençoará. Quando o pastor Vanderlei falou assim, a palavra confronta. É isso que a palavra faz. Está entendendo? Ela vai entrando e você vai falando, ai, eu faço isso, tem que melhorar aqui. Quando você estiver pensando isso aí no banco, é porque a palavra está tendo efeito sobre a sua vida. Ela está curando a sua alma. Ela está despertando você para pecados que você não prestava atenção. Você só presta atenção ali, ó, prostituição, drogado, bêbado, adúltero. E os outros pecados a gente fica assim, meio, né? Aqui, eu falei o último elogio, mas esqueci do orgulho da independência. E aí eu fecho. O orgulho da independência ocorre com todos nós. A gente leu no começo que Pedro estava falando assim, vós jovens, tenham atenção aos conselhos. Se a gente lê Provérbios, meu Deus, filho meu, ouve, filho meu, dá ouvido, filho meu, ouve a tua mãe, ouve o teu pai, ouve os mais velhos, repleto, né? O orgulho da independência ocorre quando não só jovens, mas novos convertidos, velhos convertidos, inexperientes em trabalhos cotidianos, pai, família, enfim, inexperientes em qualquer coisa, não querem ser aconselhados, não querem receber nenhum conselho. São chucros, não querem receber conselhos. Ah, mas isso acontece só com adolescentes. Não, se você pegar pessoas que estão pensando da mesma forma, como eu falei aqui, o orgulho da crença, da doutrina, de muitos anos pensando daquela forma, e você tentar jogar luz para essa pessoa, primeiro ele vai falar, qual que é a tua idade? Quando você aceitou Jesus? Quando você aceitou Jesus, eu já estava evangelizando, eu ganhei 300 almas para Jesus. Eu evangelizava debaixo de chuva, debaixo de sol, andava com a Pedra Vermelha fora, a pé, ia e voltava. Agora você quer me ensinar? Esse é o orgulho da independência, tadinho. Ele fez tudo isso, mas ele ainda peca no orgulho da independência. Ou seja, o que é o orgulho da independência? Eu me basto, certo? O meu conhecimento me basta. Inclusive, irmãos, se a gente faz um esquema aqui de séries, né, para a gente poder trazer os estudos para a igreja. Se um dia eu olhar e falar assim, nem preciso estudar, esse tema eu já vou lá e já falo. Orgulho da independência. Por quê? Cada vez que eu leio isso aqui, a Bíblia, cada vez é uma luz, cada vez é um despertar. Eu posso pregar aqui essa palavra hoje e no domingo essa palavra vai ser pregada por outra pessoa e vai ter outro enfoque, porque Deus é isso. A palavra de Deus é viva, é viva. Deus não está em silêncio conosco. Ele fala. Olha que maravilha, Ele fala. Ele fala conosco, Ele ensina o caminho. Ele mostra onde está o erro. Ele mostra onde nós temos que nos consertar, o que nós precisamos fazer para nós não nos orgulharmos mais. Por que Ele faz isso? Porque Ele nos ama, porque Ele quer nos ver sadios, crentes inteligentes, crentes cheios do Espírito Santo. Então Ele quer que nós não valorizemos a opinião da nossa cabeça, mas que nós nos debrucemos em entender, nos debrucemos em aprender. Mas que isso não cause em nós o orgulho, que isso cause em nós mais humildade, porque cada vez que eu for abrir isso aqui, eu vou saber que eu nada sei. Sabia? Cada vez que eu for estudar, eu vou ter certeza que eu nada sei. Eu vou entender que cada vez Deus vai ter uma mensagem nova para me passar. Amém? Eu deveria falar sobre preguiça, mas vou deixar para outro dia porque não dá. Preguiça é outra lapada, tá, irmãos? É outra surra.
Por quê? Porque todos nós somos preguiçosos. Todos nós. Então, não é fácil. Eu estava comentando com a minha mãe. Meu Deus, a doutrina do Senhor, ela é completamente diferente do que muitos chamam de doutrina. A doutrina do Senhor é essa aqui. É a que nos transforma, é a que nos muda o nosso caráter, muda a nossa forma de pensar, nos faz diferentes. Isso é doutrina. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Qualquer dúvida os irmãos podem me perguntar, tá bom? Deus abençoe. Amém? Cumprimentos na paz do Senhor. Amém. Vamos colocar de pé, irmãos. Boa palavra. Eu vou ver se terça-feira eu. Não, terça-feira. No dia que você falar da preguiça, você me avisa antes, tá? Por licença, tem uma dor de cabeça. Eu estava com dor de cabeça, no gerúndio. Deus abençoe a vida da Carol. E realmente, quando a gente fala eu falei domingo aqui, que esses tipos de ensino, de culto, eles são para equilibrar a igreja e deixar a igreja aperfeiçoada. Não é para... A gente, quem está... nós estamos passando cada luta que a gente passa quando a gente vai ministrar esse tipo de coisa. E tem coisas que acontecem na nossa vida, a gente nem sabe de onde veio. Então você fala, isso chama-se batalha espiritual. É você vencer o inimigo e vencer você mesmo. Muitas vezes vencer nós mesmos é mais difícil do que o inimigo, porque o inimigo sai em nome de Jesus. E a gente mesmo tem que nos esbofetear. Amém? Sábado culto às 19h30, domingo culto da família. Amém? Estamos aí todos convidados em nome de Jesus. Oramos ao Senhor e vamos para os nossos lares. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço de novo por esse dia. Obrigado pela vida da Carol, que ministrou essa palavra. Obrigado pela vida do cooperador Jonas, que abriu esse culto. Senhor, entoou louvores a Ti, a vida do pastor Vanderlei, que deu abertura, a vida dos irmãos que estão aqui ouvindo, a vida, Senhor, do Danilo, que está no som, a vida, Senhor, dos irmãos que estão ali na porta, recepcionando. Obrigado a Deus por cada vida que aqui esteve, por cada vida que vai ouvir e vai ver essa palavra, Senhor, que possa ser tocada, impactada pelo Teu poder e pela Tua glória. Abençoa cada família aqui representada, cada esposa, cada marido, a cada filho, e que a Tua graça e a Tua unção esteja sobre ele. E que esse resto de semana seja abençoado, cheio do Teu poder e da Tua glória, que eu te peço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com essa igreja, não somente hoje, mas para todos sempre, todos que creiam, digam amém. Está encerrado em nome de Jesus.